Nós vamos conversar hoje com o secretário de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro. Ontem o governo estadual ele realizou uma coletiva de imprensa para demonstrar, não é, o que recebeu e como recebeu da administração do governo anterior. Secretário Márcio Monteiro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. O que é que o PSDB herdou do antecessor, né, para que a população entenda, principalmente agora que se fala muito em crise, que governos, municípios precisam enxugar, segurar, não pode gastar porque está vindo pouco dinheiro de Brasília. Qual a real situação hoje do nosso Estado? Bom, primeiro, cumprimentar todos vocês, você, Marco, cumprimentar aqui o Sérgio, toda a equipe da Rádio Capital e a Rádio Laguna, né, da Minha Jardim, sim, que eu preciso dar um bom dia especialíssimo, né, para aquela turma toda lá. Mas, ontem o governador Reinaldo até falou que ia pôr uma pedra em cima dessa história, porque realmente nós temos uma missão de receber o governo, fazer as avaliações, participamos do processo de transição, né? E agora nós fizemos aí essa avaliação. E realmente tivemos alguma surpresa, até mesmo porque ela era extremamente anunciada pelo governo anterior, como o Estado tivesse, como diz Sérgio Cruz, em céus de brigadeiro, né? E na verdade, né, nós tínhamos uns CBs aí pelo caminho, a coisa não estava tão tranquila assim. Mas enfim, a missão nossa agora é tocar, fazer o Estado, e realmente tivemos algumas dificuldades, algumas surpresas desagradáveis, né? A primeira e grande surpresa foi realmente o débito ou a falta do cumprimento da folha de pagamento do mês de dezembro. Certo. Isso realmente foi uma surpresa extremamente desagradável e que nós não esperávamos, e até mesmo na transição isso não aparecia que pudesse ocorrer, né? Na realidade... Até porque a transição foi feita em novembro, né? Foi feita... Não chegou nem ao final de dezembro a transição. Então ela nos surpreendeu muito essa questão. E outra questão que estava extremamente anunciada e foi feita assim de uma forma muito intensa no governo anterior, era de que todas as obras que estivessem contratadas em andamento, elas ficariam com recurso em caixa, em contas específicas para isso. O que não aconteceu. O que também não aconteceu. Mas o governador Reinaldo, nesse período nós nos reunimos, já fizemos várias avaliações e primeira questão que ele faz questão de dizer e determinou a equipe toda que fizesse todos os esforços para que nós pudéssemos, num curto espaço de tempo, dentro do razoável, concluir todas essas obras, que não era para ficar nada inacabado, né? Porque isso é uma história que tem que se passar uma régua nisso. O Brasil é cheio de obras inacabadas, Campo Grande tem obras inacabadas e nós não vamos deixar, o governador Reinaldo não quer deixar essa marca, parou de fazer porque é obra do governo anterior, iniciado, pensado, planejado no governo anterior. Não, o que é feito é para o Estado, para a população do Mato Grosso do Sul, e a ordem dele é que a gente faça todos os esforços para que isso ocorra. Enfim, é essa a missão. Os valores foram divulgados ontem. Então, né? Aí, secretário, hoje dois jornais traz a diferença. Um diz que a dívida herdada de 445 milhões. O outro, ele fala em 253 milhões. Não querendo questionar o jornal, qual é a realidade? Ou os dois são verdadeiros e apenas esqueceu de fazer alguma soma? Um fala em 445 milhões de reais a dívida herdada, o outro se fala que herdou o rombo de 253 milhões de reais. Bom, nós tivemos dois tipos, uma avaliação distinta. Uma no que se refere ao custeio. Com relação ao custeio, nós tivemos aí 253 milhões realmente de débito, e nesse custeio quer dizer aí que teve 143 de pessoal, e quando eu estou falando de pessoal, nós estamos falando de, primeiro, o recurso do servidor que era destinado a pagamento de financiamento, por exemplo, que o Estado reteve, porque era um dever, era consignado em folha, e não deixou esse dinheiro para ser transmitido para as instituições financeiras. Ou seja, o Estado reteve o que ele não tinha,
Na verdade, se ele precisasse, se esse dinheiro tivesse que ir para o servidor cumprir com a instituição bancária, o Estado não teria esse dinheiro, né? Então, o que aconteceu foi isso. E as contribuições previdenciárias, enfim, todas aquelas encargos de folha, tanto da parte patronal quanto da parte do empregado, do servidor, também não ficou o saldo disponível para isso. Só uma parte. A outra parte foi dos contratos. Contratos de serviço, por exemplo, o carteiro, que anda no sol o dia inteiro com a mochila nas costas entregando carta. Não ficou dinheiro para pagar o correio, né? Então, todos nós recebemos o IPVA referente ao ano de 2015 no mês de dezembro. Quem tem veículo recebeu pelos correios, né, o seu carnê do IPVA que poderia para ser pago para ele. Então, esse recurso, eu estou citando aqui um exemplo, claro, né, que paga o carteiro, não ficou. O serviço foi prestado e nem empenhado isso ficou no governo. Então, essas somas, elas chegam a mais 110 milhões. Né? E outros serviços... Na verdade, os dois têm razão. O 453 como tem. E o outro é com relação às obras contratadas e que não ficaram com recursos em contas específicas para ser pago. É bem verdade que o saldo financeiro, o saldo das contas bancárias no Estado, ela é superior, ela chegou a 301 milhões, porém em contas específicas. Por exemplo, o governador Reinaldo falou ontem, conta de recurso de compensação ambiental. Recurso de compensação ambiental, Sérgio Cruz, ele só pode ser aplicado em unidades de conservação, em parques, sabe, em áreas de preservação permanente, né, em investimentos que seja para proteção ambiental. Sim, até mesmo o aquário do Pantanal. Inclusive o aquário do Pantanal, e o aquário com uma... nós temos aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, que ele é relevante porque ali não é simplesmente um lugar de visita. Ali ele foi concebido para ser um órgão de pesquisa também, né? Um lugar de pesquisa. E isso justifica, inclusive, a aplicação desse recurso no aquário do Pantanal. Então, ele não serve para pagar funcionário, ele não serve para você pagar os encargos, pagar energia, pagar água, não. Ele é específico para isso. E só nessa conta, por exemplo, ficaram 50 e tantos milhões, sendo que até uma parte dela já é determinada para o aquário, que foi aprovado numa lei na Assembleia no final do ano, inclusive eu tenho a oportunidade de estar lá. Enfim, são contas, né, que têm aplicação específicas, que não podem ser utilizadas para outros fins. Então, houve realmente aí um déficit no financeiro, né, houve aí na minha avaliação, uma irresponsabilidade nesse sentido, que talvez, eu quero aqui fazer ir um pouquinho além, eu penso até que o Estado ele não tinha um sistema de controle. Por incrível que pareça, não tem. Nós, até o governador Reinaldo, onde colocou na sua apresentação, em virtude do novo plano de contas que o Secretaria do Tesouro Nacional ela impôs a todas as unidades da federação, o Estado do Mato Grosso do Sul, inclusive, ele não tinha um sistema de contas, né, e nós herdamos isso, o governo assumiu o Estado sem que tivesse um sistema que nos desse a oportunidade de fazer o planejamento. Certo. Então, por um período, nós voamos por instrumento sem confiar nesse instrumento, vamos dizer assim. E agora já estamos começando a construir isso. E detectamos que também, anteriormente, o sistema de planejamento do Estado, e quando eu estou falando do sistema, a organização que o Estado tinha para planejamento, ela é muito incipiente. E, evidentemente, o que acabou levando a essa circunstância no final do mandato do governo anterior. Foi questionado ontem, o secretário, essa questão das dívidas de pessoal de 143 milhões. Quer dizer, a justificativa de que esses recursos poderiam ser pagos aos bancos, às entidades credoras,
até o dia 25 de janeiro. Tem alguma procedência isso? Ela tem procedência sim, que ele pode ser pago até o dia 25. Até o dia 25, mas ele é recurso de dezembro. Ela é recurso de dezembro. Ela é recurso de dezembro. Você não pode, e o princípio da responsabilidade fiscal é de que você não pode colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, você não pode gastar hoje o que você está pensando em gastar amanhã. Ou seja, mesmo que isso vale inclusive para as obras. Você não pode deixar a obra, senão você poderia deixar contratos de obras, né, para pagar ao longo de 4 anos, contando com a receita que vai vir nos próximos 4 anos. Quer dizer, então, você ter prazo não quer dizer que você não precisa ter. O recurso é do servidor, o servidor ele tem o dever de pagar aquela dívida no vencimento, e o Estado simplesmente retém, e num acordo, né, e num contrato com os bancos, fala: olha, eu te pago até o dia 15, eu te pago até o dia 20. Isso por uma questão de organização. O que não caracteriza que você não tem que ter o dinheiro para pagar, principalmente em final de mandato. O secretário, não tem muito a ver com essa prestação de contas, mas tem muito a ver com aquilo que o povo espera, né, em matéria de informação e transparência. O governo passado, eu não sei quanto foi, uns dizem que foi 1 bilhão, outros falam 2 bilhões, conseguiu o empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como é que ficam esses empréstimos? Isso aí vai a longo prazo? O Estado vai ter que pagar? Isso são a longo prazo, são empréstimos que foram autorizados pela Assembleia Legislativa. Então são situações totalmente diferentes. O Estado tem uma dívida com bancos, primeiro, dívida de renegociação que houve com o governo federal daqueles recursos que anteriormente, na implantação do Estado, aquela história antiga que o Estado vem pagando aí 15% da sua receita corrente líquida todo mês. E isso dá para dizer que o Estado paga praticamente 90 milhões mês para amortização daquela dívida antiga. Fora isso, nós temos esses financiamentos que estão fora desses 15%. Que estão fora desses 15%. Tá? Mas são valores bem menores, mas que o Estado assumiu agora no governo anterior, com capacidade de endividamento que tinha, para fazer esses programas que foram feitos de rodovias, enfim, várias obras, que algumas, inclusive, continuam em andamento e que estão extremamente previstas e dentro da norma. Ou seja, a obra está contratada, está em andamento, e existe o recurso previsto de financiamento para a conclusão dessa. Então, essas situações nós estamos tirando todas dessa apresentação de prestação de conta que o governador Reinaldo fez ontem. E esses 192 milhões aqui que ficaram faltando para a conclusão dessas obras, eles foram... Onde é que se encaixam esses... Esses 192 milhões não ficaram recursos para isso. Quer dizer que... Esses 192 milhões, o governador vai tocar essas obras, né, o Estado vai continuar para que não fique paralisada, e o recurso vem dos recursos próprios do Estado, que vai com muita austeridade, e o governador Reinaldo tem feito isso, né, insistentemente, cuidando das compras públicas, né, para que não haja aí nenhuma possibilidade de ter uma compra mal feita, no sentido de comprar mais caro, com oportunidade de comprar mais barato. Ele tem sido extremamente exigente nisso. Os grandes contratos que o Estado tem, né, ele buscou, nós fizemos uma comissão, e ele determinou para essa comissão que a gente fizesse isso, uma renegociação com os fornecedores, os prestadores de serviço, para fazer uma renegociação nos valores dos contratos, e nós conseguimos abaixar vários desses contratos, não foram todos, mas até para você ter uma ideia, até contrato de aluguel em determinados casos, né, em acordo com o proprietário, nós conseguimos redução de valores.
É bem verdade que em alguns até coisas pequenas, né? Aluguéis que eram, por exemplo, de 5 mil veio para 4.500, para 4 mil, mas o importante é que esteja aí implícito, ou esteja dentro das pessoas o princípio da economia e da boa gestão do recurso público. É isso que o governador Reinaldo tem pedido e tem transmitido para toda a equipe, e a gente tem feito isso com bastante dedicação e austeridade. Bem, secretário Márcio Monteiro, auditoria realizada, levantamento feito, balanço divulgado, colocaram então uma pedra em cima desse assunto e aí tocaram as obras, não é? Os projetos nesse nosso estado. E falando nisso, ontem eu já recebi o WhatsApp a respeito do IPVA, parcelamento em 10 vezes. Vamos falar como é que vai funcionar isso, já está em prática, como é que a população pode fazer? Bom, esse IPVA, isso foi uma lei que foi aprovada na Assembleia o ano passado, onde os débitos anteriores, aqueles que estão inadimplentes ou que devem IPVA de anos anteriores, eles podem parcelar essa dívida, o que não era permitido, em até 10 vezes. É bem claro, nós temos que deixar claro aqui que é uma oportunidade para as pessoas se regularizarem, mas existe aí uma pena, existe multa e juro. Certo, então, para que fique bem claro que as pessoas falam, bom, eu no ano eu posso pagar em 5 vezes, no ano que vem eu pago 10. Paga 10, mas vai pagar uma multa e ainda vai pagar juro mês a mês disso. Então, é uma oportunidade, o que antes a lei não previa. A pessoa, ou ela pagava de uma vez só, os débitos, ou ela não pagava. Então, nós entendemos na época na Assembleia, e o governo agora regulamentou de que forma que isso vai ser feito, tá, para que a gente pudesse operacionalizar. A lei já estava em vigor, o que faltava eram os mecanismos dentro do Estado para que a pessoa pudesse fazer isso. E já está no site da Secretaria de Fazenda, à disposição, a pessoa entra no site, ela mesmo se cadastra, tem ali um passo a passo, bem explicativo, onde ela entra, faz o seu parcelamento e aí ela passa a estar regular, ou seja, ela vai transitar com o seu veículo, até mesmo sem ter oportunidade de ter uma multa por documentação irregular. Lembrando que este ano de 2015 não existe o parcelamento, com relação a essas 10 vezes, existe o parcelamento normal, com desconto para quem pagou a vista. Isso. Agora, quem de repente deixou janeiro, fevereiro e março, é só ir lá que tira a guia para pagar esses 3 meses. Não vai achando que vai parcelar em 10 vezes, porque 2015 não está. Não está, mas também não tem essa multa. E, enfim, tem. Agora, a lei é para anos anteriores, acrescido, vamos dizer assim, dessa penalidade que é a multa e o juro. Secretário, com relação ao déficit financeiro do Estado, o Estado está trabalhando desde janeiro com déficit, né? Como fazer para dar a volta por cima? Além das economias. Na verdade, Sérgio, o Estado, nós tivemos uma queda de receita e que não era esperado, ou quando se elaborou o orçamento do Estado não se previa ainda, né, toda essa situação na economia nacional, e isso está exigindo algumas medidas rigorosas do governo. E isso o governador Reinaldo tem tomado sem nenhuma cerimônia. Tem sido bastante enérgico nisso. E é isso que está dando o equilíbrio suficiente para que nós possamos ir tocando o governo. O que vem onerando, o que vem dando esse déficit agora? São justamente essa dívida que ficou e que nós tivemos que honrar. Ou seja, essas 114 milhões dos servidores, esses prestadores de serviços que nós estamos negociando caso a caso, né, e já pagamos alguns deles, o Estado já vem pagando, ou seja, nós estamos fazendo toda a despesa do ano, mais esses restos que ficaram do ano anterior e que não ficaram recursos. Então, realmente, além da queda. Então, é isso que está fazendo. Mas nós estamos levando praticamente em dia todas as despesas realizadas durante esse ano, além de pagar parte dessas dívidas que ficaram do ano anterior.
Bem, uma das preocupações é não ter um prejuízo maior com relação a obras paradas, paralisadas. Hoje nós temos muitas obras no estado que estão paralisadas e de que maneira voltaram, né, essas obras, secretário? Olha, na verdade, a maioria das obras, elas estão tendo prosseguimento. É o caso do Aquário, tiveram aí unidades escolares que estavam em reforma, enfim, tudo isso foi dando prosseguimento. Certo. Algumas agenfas que também vinham sendo reformadas, todas essas obras, elas foram dadas. As obras maiores de maior vulto, principalmente no que se refere de infraestrutura, de pavimentação, o secretário Marcelo Miglioli, ele vem, inclusive, dando andamento a algumas dessas obras, já porque não pode desmobilizar. Se você desmobilizar a equipe, canteiro de obra, quando você for retomar a obra, isso fica mais caro ainda. Então ele repactou, em alguns casos, o ritmo da obra para que o faturamento, o pagamento do Estado seja feito em volumes menores a cada mês, enfim, foi ajustando dentro dessa possibilidade. Então existe pode dizer, a maioria das obras em andamento aqui no Estado. Aqui não estão, aqui evidentemente estão paralisados, eu não tenho dúvida que o secretário Marcelo já está tomando as medidas dentro desse planejamento que nós estamos fazendo, para que elas possam reiniciar e não ficar a empresa que está prestando esse serviço com conta a receber do Estado, enfim, virando aquele ciclo vicioso. O cara não pode pagar o teu fornecedor, o teu funcionário, e o Estado não está cumprindo a sua parte. Enfim, isso é um desgaste desnecessário para o governo e nós temos tomado todo o cuidado possível. O governador Reinaldo não tem deixado oportunidade para que isso aconteça. Secretário Márcio Monteiro, mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, né? Trouxe aí informações à população do estado de Mato Grosso do Sul. Continue trabalhando pelo estado, né? Tentando aí fazer com que a economia chegue ao patamar necessário para que nós possamos dar um bom andamento aqui no estado de Mato Grosso do Sul com relação a obras e, claro, tudo aquilo que o PSDB colocou na época da campanha política e já está cumprindo, principalmente na área da saúde, que já teve início a esse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a você, ao Sérgio Cruz, a toda a equipe da Rádio Capital, da Rádio Laguna, e dizer que o governador Reinaldo sempre primou para que as questões da saúde fossem em primeiro lugar. A segurança pública, logo num futuro muito próximo, nós vamos ter aí já alguns resultados nisso, e que era o grande compromisso dele. Mas ele não tem deixado de cuidar das outras áreas também. Então, quero nos colocar também à disposição, saudar, comentar mais uma vez todos os seus ouvintes, desejar um bom dia e a proteção divina a todos os ouvintes e a todos nós. Um bom dia.